muito bem-vindos a mais um Casa de El, o seu podcast em áudio e vídeo oficial sobre tudo do Superman. Exatamente neste momento em que você está vendo ou está ouvindo a gente, estamos cobrindo a segunda temporada de Superman e Lois. Para quem não me conhece, eu sou o Dinho. E eu sou o Lucas, lá do Despertar Nerd, que você pode encontrar no Instagram, no YouTube, no Spotify e na Twitch. É isso aí. Estamos aqui, Lucas, para falar desse episódio. E assim, já vamos avisar. Semana que vem tem um hiato de 2 semanas. Vai parar os episódios, infelizmente. Mas a gente não vai parar, não. Aqui tem trabalho. Tem trabalho. Vamos criar conteúdos especiais para não deixar vocês sem Superman e Lois. Então, aguardem que sempre, toda sexta-feira, sempre, quando estreia na HBO Max, estreia também no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. Lucas, o episódio de hoje, vou te falar, viu? Foi um episódio muito interessante, cara. O que você achou? Foi um episódio que o fã da DC diria que é sombrio e realista. Eu acho que mais sombrio e realista do que isso no Superman você não dá pra ser. Ou será que tá e eles ainda vão fazer o negócio pegar mais fogo ainda? Porque hoje foi daqueles episódios que eu saí com meu coração cortado. E teve algumas teorias que a gente falou que já começaram a dar indícios ali, né? Como você sabe que de vez em quando eu sou a Dory, né? Eu esqueço o que eu falo. Me lembre, por favor. Sei que vão ter muitos momentos que eu quero comentar e quero falar aqui. Mas gostei do episódio também. Eu acho que assim, essa série pra mim ela zero defeitos. Mas vamos aqui analisar tudo. Então, para você que está ouvindo a gente, infelizmente você não pode ver as imagens, não pode ver eu e Lucas, né, esses rostos bonitos, e você também não pode ver as imagens que a gente está jogando. Então, eu aconselho que é uma boa experiência você também assistir na TV da sua casa, quando você for tomar um café, ou quando você for almoçar, jantar. Se tiver aí de boa, assiste também a gente pela TV. Mas não vamos deixar vocês sem um mergulho nesse episódio, então a gente vai comentar do início ao fim em ordem cronológica, tá? O nome do episódio é The Inverse Method, ou traduzindo, o método inverso. E aí a gente vai tentar entender o porquê desse nome, como a gente sempre faz no decorrer aqui. Então, vamos analisar frame a frame. Não, aqui não é análise frame a frame hoje, caramba. É análise do episódio. Eu tô acostumado com frame a frame, mano. Frame a frame hoje, a gente fez até os cálculos aqui quanto é que seria. Seria um número milionário, muito grande. Então a gente decidiu não fazer, mas a gente fez uma aproximação estatística, tá? Fala aí pro pessoal, porque a gente sabe que são 24 frames por segundo. Isso. Se foi filmado em 24 frames, né? Justo. E se foi em 30 frames? Mas vamos trabalhar com 24 aqui. 24. Tá, se a gente fosse fazer um frame a frame, o episódio tem 40 minutos. Quanto que daria aí na conta? Daria 3.456.000 frames. Só, simplesmente isso. Ou seja, tudo isso de imagens aqui pra gente falar e mostrar pra vocês. Só que não, né? Eu dei uma resumida. Enfim. Você fez o trabalho que o povo quer que você faça. Porque aqui a gente tá aqui pra isso, pra esmiuçar, pra resumir, trazer só a nata do episódio pra você. Exato. Então vamos lá. Vamos começar logo por algo que eu já tinha comentado no episódio anterior, que era o retorno da Lois Lane. Né? Para quem não lembra da Lois Lane, vou falar mais uma vez. Ela apareceu lá em Supergirl, ela fez parte da primeira e da segunda temporada ali, bem ativa, digamos assim, dentro da série Supergirl. E aí depois ela sumiu, né? Tipo, definitivamente a gente não a viu mais. E aqui, exatamente nessa imagem que a gente está vendo, é um flashback de 5 anos atrás. Ou seja, Lucas Lucena, olha aí, antes de Crise nas Infinitas Terras. Olha que dado interessante. E a Lucy ainda fala, eu perdi o meu noivo, eu perdi emprego, eu perdi a minha mãe, eu perdi muita coisa na vida, eu tô tentando me encontrar. Por quê? Por causa daquela... A gente tá chamando aqui de seita, porque a gente é do time Lois Lane, até que prova ao contrário. Então, eu acho que até pelo que eles mostraram até agora, desde o episódio anterior, do final do episódio anterior, e principalmente do comecinho desse episódio também, ali é seita. Ali é seita, não tem jeito, ali é seita. Eu também acho. E tô com a Lois, que tá desconfiada. E a gente tem esse momento da Lucy aqui, né? 5 anos atrás, ela tá na casa dos Kent,
né, quando eles moravam em Metrópolis. Então, os meninos já eram um pouco mais novos, né, são 5 anos para trás. Se bem que parou uma dúvida aqui, Lucas. Manda. Será que tinha... Assim, se foi 5 anos atrás, Crise nas Infinitas Terras, antes de Crise nas Infinitas Terras, a Lois estava grávida. É verdade. Então, só tinha o Aí depois ela ganha o Jonathan, mostra ele em Crise nas Infinitas Terras, e ele é um bebezinho. Então, eu falei que é depois de Crise nas Infinitas Terras, mas eu acho que é antes de Crise nas Infinitas Terras, mas acho que não, acho que é depois. Porque quando termina a Crise nas Infinitas Terras, a Lois liga pro Clark e fala: vem pra casa que os gêmeos estão dando trabalho. Ele fala: gêmeos? Então, assim, eles são crianças ainda. Então, vamos supor que Superman e Lois está se passando... Quantos anos os meninos têm? 14, 15 anos? Eu acho que por aí. 15, por aí, 16, né? Por aí. Então já é pós-Crise nas Infinitas Terras, mas eles trazem esses dados aí de que a Lucy é a mesma personagem que a gente já conhecia em Supergirl. Ficou confuso, Lucas? Deu pra entender? Não, é uma confusão gostosa, é uma confusão que é normal de quadrinho. Todo fã de quadrinho tem que estar acostumado a essas confusões. Se você não está acostumado ainda, pois se acostume agora. Boa. E aí a gente tem aqui um papo das duas, né? Como eu falei, ela estava hospedada lá na casa dos Kent. O que acontece a Lucy perdeu tudo, né? Ela perdeu grana, ela deve ter perdido algum imóvel, alguma coisa do tipo. Então ela tá passando esse tempo aí com a família da Lois, e ela decide ir morar com a Ali Elston, né? Sim. Aí as duas batem esse papo, conversam. E sabe uma coisa aqui, Dinho? Eu acho que mais do que tudo ela se perdeu, né? Ela, além de ter perdido tudo que ela tinha, ela perdeu a essência dela. Quem era realmente a Lucy, ela não é mais aquela pessoa. E ela mesma fica lembrando a Lois sobre isso o tempo todo, né? E é bom a gente falar, quando o Lucas fala isso dela não saber quem ela é, a gente tem o respaldo em Supergirl, né? Que ela até ficou à frente do DOA uma época, quando o John Jones ele foi afastado por o governo americano descobriu que ele era um alienígena, tirou ele do poder, e a Lucy ficou ali comandando um tempo. Então, ela não era qualquer pessoa, né, digamos assim. Sim. Ó, vamos continuar aqui para depois a gente já ver essa cena que é como terminou o 3º episódio, a Lois e a Ellie Alston lá no café, né, que é o encontro. E aí, como é que foi essa cena? Porque foi tenso, né? Muito tensa, foi muito tensa. Primeira montagem toda desse começo do episódio que eu achei sensacional. Tanto que quando começou, eu fiquei, putz, eu pulei o começo do episódio, não vi? Peraí. Que eu lembro, ela tava lá sentada pra ir conversar com a Ali, e agora do nada tá a Lucy na casa dela. Peraí, calma. Aí, agora faz sentido. Agora tudo faz sentido. E aí quando elas começam a conversar e a Lois naquela posição, né, dela ríspida, de atacante, com os 11 no ataque, indo pra cima, e a Ali ali só esperando pra dar o contragolpe. E é uma coisa que eu acho que a Lois vai ter que aprender nesse lance com a Ali, é que ela não pode ir pra cima de vez com tudo, deixando a guarda aberta, né? Dinho Lima, você que é o homem das artes marciais, você sabe que você não pode ir pra cima de guarda aberta assim, contra um inimigo, no caso uma inimiga tão forte quanto essa. Não dá, cara. E ainda mais esse tipo de pessoa, eles mexem com a mente, né? Então, ela sempre vai pagar de ser uma boa pessoa. Tipo, eu vou dar um relato pessoal aqui. Eu não vou dar nomes, tal, mas eu, tecnicamente, assim, bem aspas mesmo, uma época fiz parte, muito sem saber, caí num golpe de verdade, de uma seita. Eu fiquei um tempo imerso, era uma coisa bem religiosa, mas fora, acabou afetando a minha vida pessoal e trouxe muitos problemas, não só com a minha família, mas com a pessoa que eu me relacionava na época. Sim. Na época era um namoro, eu tive muitos problemas, que depois foi levado para dentro do casamento e tudo, por conta desse momento aí de, como eu posso dizer, ilusão mesmo, né? Tipo, é golpe, né? E eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito instruída, muito informada, sempre fui um cara que nunca foi de ir na conversa dos outros e tal, sempre tive muita personalidade, mas em determinado momento fraquejei ali e não consegui ver algumas coisas. Então, eu consigo entender a Lucy. Sim.
mas eu entendo a Lois também. Então, eu acho que a série tá vindo para um clima muito de realidade, por isso que o Lucas falou desse lance do drama, né, de flertar com um episódio ser um episódio muito pesado, porque essas coisas que a série tá abordando acontece aqui na vida real. São muito reais, muito reais, né? A coisa e assim é muito da mostra como a Ali explora a fraqueza das pessoas, né? Quando vê uma brecha e ela explora aquilo e ela transforma aquilo numa arma pra ela e numa entrada pra ela ir lá e mexer com a mente de todo mundo, né? E ela mostra todo o tempo ter esse poder e ela tá tentando fazer isso com a Lois a todo momento nesse diálogo. Quando você vê ela conversando com a Lois, ela tentando, né, fazer o famoso gaslight com a Lois, dizendo tipo assim, não, tudo que você viu que era verdade, na verdade é mentira. Você tá se enganando, você construiu uma mentira pra você tá vivendo essa mentira. É querendo trazer a Lois pro lado dela o tempo todo, porque ela sabe que a Lois é a maior repórter do mundo, né? E ela sabe que ter ela do lado dela dá ela um respaldo enorme. Ainda mais que foi ela que expôs a Ali alguns anos atrás. Então, convencer a Lois, trazer a Lois pro lado dela, é ela ter poder total pra fazer o que ela quiser e tá tudo liberado pra ela. E tá muito difícil ela conseguir isso. Isso fica bem claro, tanto que depois, essa parte aqui, cara... Nossa, essa olha é tenso. Que apelação, né? Ela foi conversar com a Lois rodeada de seguranças, né? A gente pensou que eram pessoas comuns que estavam ali tomando um café ou comendo alguma coisa, mas não, eram seguranças dela. E rolou totalmente um tom de ameaça. Mas Lois Lane, né, meu? É só a mulher do Superman. Simples assim. Então ela não teme nada. Isso também não é desculpa. A Lois sempre foi assim, tá? Não tô querendo aqui também diminuir quem a Lois é. Mas eu tô querendo dizer que em ponto de ameaça ela tem as costas muito quentes, nossa, entre aspas. Quente pra caramba, pegando fogo. O pai, agora um militar aposentado, e o marido é simplesmente o maior super-herói de Não, e agora ainda tem o filho que solta uns laserzinhos assim quando tá puto. Exatamente, ainda tem isso. Então, esse tom de ameaça aqui não colou, tanto que a Lois não caiu e segue o baile, né? Logo depois, a gente tem esse momento aqui que eu tô tentando entender até agora essa cena, porque vamos tentar aqui também tentar entender juntos. Aqui a gente tem o Bizarro, que tá em um determinado local do planeta. Tá na Bolívia. Ele volta então pra Bolívia, né? Ele tá no começo na Bolívia e depois ele vai voltar lá na frente também do episódio. Então ele tá aqui usando... Eu achei que era a visão de calor, mas depois nós descobrimos que ele é o Bizarro. sopro. Ele é o Bizarro. O sopro dele é de calor e os olhos devem ser exatamente. Gelo. Aí ele tá tentando ali forjar ou destruir ou arrancar alguma coisa desse colar aí, né? Dessa pedra que ele tá usando no pescoço. A impressão que eu tive é essa. E dá a entender que essa pedra... Que passa a vibe, essa pedra? Posso pedir dizer? Um pouco de Zona Fantasma. Me passa um pouco essa vibe, talvez. Sim. Não sei se te passa também. Sei lá, tem alguém aprisionado aí dentro e ele tá querendo soltar de alguma forma e tal. Bem pensado, não tinha pensado nisso. Então você acha que tem alguma coisa ali dentro que ele tá tentando libertar? Eu acho que tem. Eu acho que tem alguma coisa ali dentro que ele quer libertar, porque ou é a Zona Fantasma ou eles vão fazer aquele lance do mundo bizarro, né? Colocar ele como vindo do mundo bizarro, alguma coisa assim. Mas eu acho que tá mais pra Zona Fantasma. Então, a mas vibe a gente... toda pra mim tá de Zona Fantasma. A gente já tem Zona Fantasma e Supergirl. Sim. Inclusive, pós-crise, foi muito explorada a Zona Fantasma. Ela ficou presa na Zona Fantasma. Tanto que ela encontra o pai dela lá, né? O irmão do Jor-El. Irmão do Jor-El. Eu sempre esperei muito pra fazer essa piada. E a vovó, Juju? Quem que é o irmão do Jor-El? O pai da Kara Zor-El. Pronto. Agora tu veio. Não vamos desviar do assunto. Vamos lá, deixa essa piada para outros momentos. Então ele tenta, em vão, abrir essa prisão que o Lucas está achando que tem a ver com a Zona Fantasma, ou destruir esse utensílio aí, e não consegue. Nisso, ele faz uma conexão com o Clark, que está lá na fazenda dos Kent, com os meninos, né? E aí o Clark aquele começa... café reforçado, né, antes de ir pra escola. Cara, eu acho tão bonito esse café americano, porque eu não sou uma pessoa do café, mas quando eu vejo, eu piro, eu acho muito bom. Você curte tomar um cafezinho assim, delícia, Lucas? Não, mas sabe o que eu fazia quando eu tava na faculdade lá? Porque eu sou um homem que você sabe que dorme muito tarde, né?
Mas o meu muito tarde, às vezes, é tipo manhã já. E aí o jantar lá era muito cedo, né? Era tipo 6 horas, 6 e meia. E eu costumo jantar muito mais tarde que isso. 9 horas, 8 e meia, 5 no mínimo. E aí passava a noite e tal. Quando dava 6 da manhã, eles abriam a cafeteria lá pra você ir lá tomar café da manhã. Eu ia às 6 da manhã sem dormir, tomar meu café da manhã, voltava, assistia alguma coisa e pá, dormia. Era isso. Caramba. O Lucas é um indormível. Chama ele de indormível. O bicho não dorme, mano. Às vezes a gente tá conversando lá tá fazendo as coisas lá no grupo do Diário dos Heróis. Mano, aí, tipo, eu tô acordando, bom dia, e ele tá num gás que eu tenho certeza que ele virou à noite. Entendeu? Certeza e sem que ele virou café, à noite. porque eu não tomo café. Olha aí. Nunca tomo café. Não dá pra entender. É porque é jovem. Quando ficar mais velho, vai dormir cedo. Enfim, se bem que eu sou mais velho e também não gosto de nada cedo, não. Vamos sair da pauta aqui, tá? Vamos voltar pra pauta agora. Vamos voltar pra Fazenda dos Quentes, o Café dos Quentes. Então, de alguma forma, o bizarro ainda continua afetando o Clark, né? Eles têm essa coisa em comum e mais pra frente a gente vai voltar a falar nisso, porque essa pedra parece que tem alguma coisa a ver com isso. Vamos lembrar da pedra. Marquem a pedra aí. Continuando ainda lá na Fazenda dos Kent, a gente vê a Natalie conversando com o John Henry Irons. E eu deixei essa imagem aí, para quem está ouvindo a gente só. Eu coloquei a imagem da armadura do John Henry Irons, que está muito deteriorada. Ela está muito destruída, principalmente por causa da última luta, porque assim, o Bizarro, ele tá batendo forte nos dois. Aí você pode pensar, mas o Kal-El é muito forte, por que ele tá apanhando assim? Porque os poderes dele estão sendo afetados quando ele está próximo do Bizarro. Sim. Isso já estava acontecendo antes do Bizarro sair lá daquela caverna. Lembra quando chegava? O Bizarro também é muito, muito forte. Às vezes a galera esquece isso também, que o Bizarro é muito, não é brincadeira não, o Bizarro é muito, muito forte. E no caso da armadura do nosso querido John Henry Irons, ela já estava toda acabada da temporada passada. Ele não conseguiu ainda ajeitar. Fazer os ajustes, ela tava trabalhando aí com 10% da capacidade, porque o que esse homem lutou contra Kryptoniano, começou com o Super-Homem, terminou com o Tal-Ho, lutou contra aquela porrada de gente que o Tal-Ho tentou trazer. A armadura, coitada, tomou uma surra, essa coitada dessa armadura. Sim, então a Natalie tá nesse momento falando que vai ajudar ele a consertar, porque pelo que a gente tá entendendo aqui, a Natalie manja muito mais do que o John. Ela é muito mais engenheira nesse sentido, né? Mecânica, ela manja muito. Então, ela vai para a escola com os meninos e fala que vai ajudar ele na volta, né? A consertar. E aí, o Clark e o John vão tomar um café, né? O Clark chama ele para tomar um café. Enquanto isso, quem tá tomando café também é a família Lang, que não é uma família Lang. Eu sempre esqueço o nome dela. Cushing, pronto. Por causa já esqueci o nome do Kyle. Kyle. Eles encontram essa moradora lá de Smallville, que a gente já lembra da primeira temporada. Inclusive, ela foi meio que possuída pelos kryptonianos. Pelo espírito ragatanga. O espírito zombeteiro. E aí, ela conta pra Lana, viu? Deixa eu te falar uma parada. Tô sabendo de uma fofoca quente aí, de que vão começar a investigar o teu passado. E não só o seu, mas o da Sarah também. E aí a Lana já fica meio assim, porque a gente sabe que a Sarah tentou suicídio, né? A gente viu isso na temporada passada. E, cidade pequena, né? Já morou em cidade pequena, Lucas? Já morei, mas eu moro, né? Porque Natal é uma cidade grande, que ela é uma cidade grande com espírito de cidade pequena. Mas é uma capital, É uma capital. Mas, assim, minha mãe é de cidade muito pequena. E passei muito tempo lá na minha infância, principalmente. Cidade pequena é assim: caiu um palito na sua casa, o vizinho vai saber, aí o vizinho conta pro outro. Todo mundo no final das contas tá sabendo. E normalmente, quando tá sabendo, quando chega na última pessoa, a história tá aumentada. Em vez de ter caído um palito, caiu uma viga de madeira dentro da sua casa. É exatamente isso. E a Lana teme muito por isso, porque isso pode atrapalhar a candidatura dela, já que ela tá concorrendo à prefeitura agora. Então, rola um alerta ali, né, de tipo, o que vem pela frente aí. Logo e ela ainda fica pistola também, né, porque tá mexendo com a filha dela, né, tá mexendo com a filha que é golpe baixo, tá mexendo com a filha, ainda mais nesse caso específico, né, e ela fica também com medo da Sarah sofrer as consequências disso, sentir esse ataque, né.
Ela não sabe o quão preparada psicologicamente tá a Sarah pra receber esse ataque por algo que ela escolheu, né? Eu acho que ela sente um pouco de culpa, tipo, eu quis ser candidata e eu vou estar expondo a minha filha a isso, será que vale a pena continuar isso? Eu acho bem interessante esse diálogozinho curto, uma cena curta, mas com um peso bem interessante pra história dos Cushing. Que a gente vai ver lá na frente um desenrolar e até inesperado dentro dessa situação, né? Seguindo, a gente volta para a fazenda dos Kent. Eu falei que o John e o Clark estavam tomando café, até que eles são surpreendidos pelo Bizarro. O Bizarro vai até o lar ali dos Kent e vai para trocação com o Clark, quem tiver no rolê, entendeu? Que olha, cena, meu esse parceiro. frame aqui é muito bonito, que a gente vê não só a casa grande, mas a gente vê o celeiro também. Sim. E a plantação, que é o clássico, né, da fazenda dos Kent ali em Smallville. Então eles vão pra trocação mesmo, até que o John pede o... Mas antes do John interferir, rola esse momento aqui. A pedra parece que tá sugando a energia do Kal-El, né? Aí a gente não sabe se são os poderes especificamente, ou tá soltando alguma coisa pra deixar ele mais fraco. Ou tá tentando absorver o próprio Kal-El lá pra dentro, né? Talvez. Pode ser também. Só que o Kal-El resiste bastante, mas quando ele quase não tá conseguindo mais resistir, e já tá cada vez mais se entregando, quem aparece é o John Henry Irons, né? Não é o Mjolnir, hein? Não acho que é o Mjolnir. Isso aqui é... Exato. É bem diferente, ele já tem esse machado diferente nas HQs há muito tempo. E eu gosto muito da Alexa, do John Henry Irons. Eu até coloquei o frame aí. Não é? Ela tem uma personalidade muito da hora, essa Alexa aí, né? Ela sempre dá umas dicas assim, ele sempre ignora qualquer dica dela. Se tu pegar esse negócio aí, tu vai se lascar, meu parceiro. Tu vai se lascar. Não importa, manda. Manda. Exatamente, ele é desse jeito e aí ela manda o machado dele. Cara do homem. Mano. E ele afasta o Bizarro e o Bizarro já olha pra ele assim, na fúria também. E acaba deixando os dois e vai embora. Continuando, a gente ainda tá em Smallville, porque a maioria da série se passa em Smallville. A gente agora tá na Gazeta de Smallville, em que a Lois está conversando com a Chrissy, porque a Chrissy descobriu que elas ouviram o podcast. Isso a gente não falou. A convidada do podcast era a Lucy, tá, gente? A Lucy, que foi a convidada do podcast. E o que ela fez nesse podcast? Ela desmentiu tudo que a Lois escreveu sobre a Ali. Sim. E isso foi golpe baixo, hein, Lucas? Até pior, eu acho que o detalhezinho que ela fez, que eu acho que foi pior, foi nem que ela só desmentiu. Ela disse, não, ela contou muita coisa, tudo que eu falei ali, tudo que ela contou ali, eu falei, mas ela omitiu a verdade. Ela transformou a verdade, o que eu falei, em algo pra agenda dela. Pra atacar a pessoa que ela queria. Ela moldou a verdade de acordo com o que ela queria. E aí isso coloca em xeque toda e qualquer matéria que a Lois já fez na vida. Porque se ela fez isso nesse aqui, então mostra que ela tem a habilidade de fazer esse tipo de coisa e que ela não se importa de romper, para as pessoas, né, obviamente, para o público, que ela não se importa em romper a ética jornalística e contar a história de acordo com o que ela quer com os interesses dela. O que é uma coisa muito arriscada para uma jornalista. Só que até esse momento a gente não sabe de nada. A Sim. gente sabe que a Lucy foi lá, deu os depoimentos, e a Lois está de alguma maneira querendo conversar com a Lucy pessoalmente, porque as duas não se encontraram ainda. Não. Aquele flashback lá aquela cena no início é um flashback. Então a Chris tá assim, a gente precisa bater um papo com a tua irmã. E eu fiquei sabendo que a Ali vai dar uma palestra aqui próxima, numa cidade aqui do lado. Vamos até lá? E a gente resolve, eu me infiltro lá de alguma forma no curso, na palestra, e aí você procura a sua irmã. Porque essas pessoas te verem, né? Não, eu vou mostrar daqui a pouco. Pela Deep Web, ela na Deep Web, você vai mostrar ela na Deep Web? Não, da Deep Web não. Ela consegue se cadastrar pela Deep Web pra conseguir, porque tem que ter o nome na lista pra entrar, né? Parece fórum, que é chão daqueles da vida. Pô, mais real do que isso, impossível, né? Impossível. Eu já fui em encontros assim e sei muito bem como é que é. E aí elas vão. Só que antes disso, a Lana conta pro Kyle que o prefeito, né, como a mulher lá contou, falou que alguém tá buscando o passado dela e da Sarah. E aí o Kyle já mata, fala, mano, é o prefeito. Prefeito
que é o concorrente da Lana, vai jogar sujo em cima da minha família e ele fica pistolaço. Tipo, se ele visse o cara agora, eu acho que ia dar treta. Mas depois a gente volta nisso aí, porque, né, enfim. Seguindo, a gente tem o Jonathan e a Kenzie, né? Tal da traficante. Kenzie, namorada / traficante do... Que deve ser... Como é que deve ser? Isso aí é Cidade de Deus versão Superman. Superman Edition. Isso aqui. Cidade de Deus, no caso é em Smallville, né? É. A Candice tá lá trocando uma ideia com o Jonathan, já perguntando, e aí, você já usou aquela parada? Paradinha lá, aquela paradinha lá que eu passei, porque pra quem não tava e não assistiu o último episódio, né, não sei, às vezes a pessoa vem aqui e não tá acompanhando, mas curte a gente, e então, só pra vocês entenderem, a Candice, ela tá vendendo Kryptonita X, mano. Exatamente esse no frasquinho, patrão. No frasquinho top, que vocês vão ver daqui a pouco. E o Jonathan quer usar porque ele quer vencer o rival dele no time de futebol e ser titular, né? Adolescente fazendo coisas de adolescente, né? É igual o outro daqui a pouco que deixou ser filmado. Garoteou. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. Seguindo, o John Henry Irons conseguiu criar um localizador. Na verdade é uma espécie de software que ele consegue localizar o bizarro onde ele estiver. E ele dá isso pro Clark e fala, Clark, é o seguinte, você não vai conseguir enfrentar o bizarro sozinho. Você precisa de ajuda. Pede ajuda. E a pessoa que você precisa pedir ajuda nesse momento é o Anderson, né? Que é o cara lá que tá no lugar do General Lane. Mas aí eu fico bravo com os roteiristas. Porque os roteiristas, a gente tem Crise nas Infinitas Terras e o Arrowverse montado. Ô Barry, você pode vir aqui dar uma força? É rapidinho. Tal de bizarro aqui. É rapidinho. Exato. Ele corre gente, mesmo. Isso. Você não acha, Lucas, que já era pra ter rolado um crossover aí, mano? Não, eu acho rápido, que era... Véio. Era uma oportunidade perfeita pra ter um crossover rapidinho, assim, sabe? Não precisava nem ser um evento e tal. Só pro cara dar uma ajudinha, só pra lembrar que o cara tá ali no universo. Ou sei lá, ele pega o Black Lightning que tá aí rodando sem fazer nada mesmo. Tá sincero por enquanto e tal. Pega o cara pra dar um rolê, dá um choquezinho aqui nele, só pra gente testar um bagulho aqui, né? Não, lembrando que a Liga da Justiça tá formada. Formada, a Liga toda. Das Infinitas Terras. Sim. E ele é um dos membros, entendeu? Fundadores ainda. Então, aí isso me irrita. Sim. Me irrita. Sabe? Porque não é uma coisa que tá começando agora, já tá construído. Mas, o que o Clark faz? Ele vai atrás do Anderson. Agora, deixa eu só dar um parêntese. Depois que inventaram um disquete e agora o pendrive, a roteirista adora um pendrive e um disquete depois da invenção desse negócio. Precisa de uma solução rápida, mete um disquete, mete um pendrive. Tá aqui. Aqui está. Bote isso no computador e aperte Enter que vai funcionar, que é uma beleza. É muito rápido, né? O sistema operacional reconhece demais. que é uma beleza, não tem aquele problema de USB. Enfim. Os caras nunca erram forma de encaixar, né? É Hollywood, exato. É Hollywood, não tem como. Não tem jeito. E aí o Clark, ele fala tudo isso pro Clark, o Clark dá uma refletida e fala, putz, realmente eu preciso de ajuda, mas a equipe do Anderson, que são os super soldados lá infectados e treinados com Kryptonita X, também não são, ele não sente que eles estão prontos. Então, pra vocês entenderem o rolê, a gente tem meta-humanos que tiveram o contato com a Kryptonita X e viraram meta-humanos, de certa forma, e tem a galera que tá traficando a Kryptonita X pra dar a sensação lá de ser super, né? Tem que aplaudir a CW numa coisa. Os caras são criativos pra criar meta-humanos, viu? Porque o que eles já fizeram pra criar meta-humanos nesses anos todos de Arrowverse é um negócio surreal. Em Flash, quase toda temporada, eles arranjam uma forma diferente de criar meta-humano novo, né? Incrível. Não, isso vem desde Smallville, porque Sim. Todos os meta-humanos foram afetados com a chuva de meteoro que caiu quando o Clark chegou na Terra. Então, assim, foram 20 anos de exposição do meteoro com fragmentos dele infectando Smallville todo. Então, é muito criativo. Galera de Minas Gerais, hein? Fiquem ligados com um milharal perto de vocês. Pode ser que um alienígena caiu lá.
Aí depois a gente tem a Sarah e o Jordan, eles vão encontrar uma amiga do colégio que tem essa loja essa loja Tá abrindo, né? Tá inaugurando. É uma essa mercearia, né? O pai dela que é o dono e ela tá trabalhando ali, e eles foram lá dar uma força. Uma conveniência. Uma loja de conveniência, é isso. Foi dar uma força lá pra ela e tal. Essa é amiga, até que dois meninos entram lá e eles vão roubar. Dois trombadinhas. Trombadinhas de Smallville. Eles vão... Até uma Cidade de Deus mesmo, esse episódio. Aí eles vão lá tentar roubar a loja. O Jordan, com a super audição, ouve e cria uma armadilha ali pros dois não conseguirem sair com os produtos, né? E aí ele cria essa poça aí, os meninos tomam um capote, quase largam lá a mercadoria, não conseguem roubar, e aí a Sarah quer ir atrás dos caras, denunciar e tal, não sei o que, e a menina fala, não, meu pai instalou uma câmera ali, então, tipo, fica tranquilo que eu vou chamar a polícia e a gente dá uma olhada nas imagens. Aí o Jordan ferrou. A casa caiu. Final de Avenida Brasil. Aquela tela aqui, ele ficando preto e branco, é isso. Foi isso. Exatamente. Cabaço, né? Eu acho que é o que resume o nosso querido Jordan. Cabaço, porque tinha 1001 maneiras de ele resolver esse trampo todo. Primeiro que foi uma ideia merda dar esse sopro ali. Como é que você vai explicar que do nada congelou o chão na loja, né? Primeira coisa, já deu errado aí. Você explicar isso. Segundo, que depois vai ter alguém falando pra ele sobre isso. Não olhou os arredores, não prestou na frente dele uma câmera. Tô cego, mano. Tô cego. Não viu. Não era muito mais fácil se ele sabia que os caras estavam roubando? Na hora que os caras estão saindo, eles barram os caras sem querer? E cai o negocinho ali. Pô, acabou, matou mais não. Garoteou. Mas isso que você tá reclamando, eles vão consertar no final do episódio. Eles vão trazer uma grande justificativa pra isso. Verdade. Eu falo que o Jordan lembra muito o Clark de Smallville. Lembra muito o Tom Welling. Mas o Tom Welling tinha uma coisa que ele fazia nesses momentos que era muito legal. Ele usava super velocidade. Então ninguém via ele. Entendeu? Ele era muito rápido no que ele fazia, então ele disfarçava muito bem. E o Jordan não tem essa noção. O Jordan é muito cru nesse sentido de superpoderes. Ele não domina absolutamente nada. Ele é o Joselito de Smallville, né? Ele não sabe brincar. Essa é a verdade. Ele não sabe usar seus poderes. Ele é Jordan Kent. Então, o que acontece? Ele precisa resolver agora a treta da câmera, né? Então ele, desesperado, liga pro avô dele, o General Lane. E o General Lane... Vou. Deu ruim, vou fazer igual a mãe dele. A mãe dele fala isso no final do episódio. Ele faz a mesma coisa aqui, só que ele não fala. Eu vou falar por ele. Vovô, fiz merda. Me ajuda. Ai, e aí ele liga pro General Lane. O General Lane consegue apagar o vídeo. Inclusive, de onde ele que tá lá no golfe. Tá lá no golfezinho dele lá. Pum. Incrível. E ele fala, né? Ele fala, como é que o senhor fez isso? Ele falou, querido, eu trabalhei né? Fui chefe de segurança dos Estados Unidos, você me respeita, né? Tipo, você acha que eu vou saber apagar um videozinho de uma loja de conveniência? E aí resolveu o rolê e segue o baile. Até que gostei dessa lição. E aí, Lucas, você já tava gostando demais do General Lane. Eu acho que aqui nesse episódio você foi nas nuvens, né? Eu adoro golfe. Ele tá jogando golfe como se deve jogar, com a luvinha, com carrinho de golfe, como todo tiozinho tem que jogar golfe. E o jeito que ele falou com o Jordan eu também gostei. Que ele não foi palestrinha. Ele não ficou exagerando, não, porque você é um irresponsável. Não, só falou, irmão, toma cuidado, meu parceiro. Olha antes. Tudo bem você querer usar os seus poderes, você querer intervir, mas presta atenção antes, usa o ponto cego. Se tu anda um pouquinho pra esquerda, a câmera não te via. Presta atenção no rolê, pô. Perfeito, gabaritou, baita leitura, que visão do General Lane. Experiência, isso chama-se experiência. Vivido, sabedoria. Vivido, justo. Depois a gente vai lá pra cidade, onde a gente tá rolando o movimento da seita lá da Ali. E aí a Chrissy tem que se disfarçar. E aí ela usa um nome falso, porque ela usou pra fazer a inscrição, e ela põe essa peruca. E aí eu vou falar de novo da referência. Peruca de Alison Mack, né? Exato, é a peruca da Alison Mack. Aí você fala, não, Dinho, mas aí você tá exagerando. Queridos, ela poderia ter usado qualquer outra cor de peruca. Ela usou amarela e com cabelo curto. É uma referência a Alison Mack.
é uma referência a Alison Mack, não tem como. Pra quem não sabe, tá boiando, a Alison Mack vivia a Chloe em Smallville. Ela foi presa por participar de um culto, que era uma parada um pouco parecida com essa que a série tá abordando aqui. A gente comentou isso no episódio anterior, que qualquer semelhança é mera coincidência. Então, assim, a pirucona aí, né? Tipo, é Alison Mack. Então, até a roupinhazinha também lembra o estilozinho que a Alison gostava Chloe, no né? final de Smallville. Ah, sim, é. Então já rola esse momento, ela vai lá pra dentro, tá rolando aqui a palestra e tudo, né, da Ali. Ela entra, ela consegue se filtrar. Volta ali. O título do episódio? É, Inverse Method. É isso mesmo. Aí. O método inverso. Que é o que ela ensina, né? Essa é a ideia dela sobre... E tá escrito ali em cima, né? Find yourself. Encontre a si mesmo, né? Se encontre. E, cara... Se isso não for seita, eu sou a Alexa do John Henry Irons. Se isso não for aceito, eu sou um Fiat Toro de 4 portas, né? Seguindo, ela conseguiu entrar, porque, né, tava lá com o nome na lista e Alison tudo. Mack, né? Iam deixar ela entrar, não tem jeito. Exatamente, ela veio como Alison Mack. E a gente corta esse departamento aqui, ele não deve ficar em Smallville, né? Ele deve ser em Metrópolis, sei lá, deve ser outro Metrópolis. lugar. Ou Washington, pode ser Washington também, né? Pode ser Aí também. o Superman voou pra lá e foi entregar o pendrive que o John Henry Irons deu pra ele e falou, ó, tá aqui, quando vocês quiserem achar o Bizarro pra gente tentar conter ele e tal, tá aqui um software que vai ajudar vocês, e esse software eu tô disponibilizando, mas eu preciso que ele esteja ligado ao satélite de vocês, né? Eu esqueci de mencionar isso, John Henry E ele Irons. mete aquele assim, Fala e isso. quando tu achar, tu me chama, tá? Encontrou, me chama. Aí é que eu achei que ele garoteou. Porque aí ele já era pra ter percebido que o Anderson tá tomando ele pra merda nesse momento. Tá achando que ele não tem condições nenhuma de ir pra cima do Bizarro. E tipo, já tinha mostrado isso em episódios anteriores. Eu sendo o Clark Kent, eu ficaria só escutando, monitorando um pouquinho, dando uma atençãozinha pra esse rapaz. Pelo menos durante o dia. Só pra garantir que ele não ia fazer alguma besteira. Ele deu esse vacilo porque ele confia nas pessoas. Porque Exato. ele confia no ser humano. Essa é a fraqueza dele. É a fraqueza do Kal-El. É essa mesmo. Ele confia. E o Anderson também não tem um pingo de noção, né? Da realidade. Porque tá com uma equipe super nova e, tipo, só uma galera inexperiente e o Clark falando. Eles não estão prontos. E ele não tá nem aí. E, enfim. E vou dar um spoiler aqui. Um spoiler. Nunca. Sem dar o spoiler mesmo. Sem dar o spoiler. Só enfim. Eles nunca estariam prontos. Porque a Kryptonita X, você nunca sendo um ser humano, você vai ficar do mesmo nível de um kryptoniano. Eles nunca iam conseguir bater de frente com o Bizarro. Nunca. Nem que eles nascem 15, 20 anos não ia dar pra bater de frente com o Bizarro. Não tem jeito. É como se eles tivessem uma pequena parcela de poderes kryptonianos. Eles não são 100% desenvolvidos como kryptonianos. Sim. Então, isso que você falou é muito verdade mesmo. E acho que é isso que o Kal-El também está tentando dizer, só que o Anderson não entende. Mas o Kal-El, ao mesmo tempo, não consegue se garantir sozinho, não consegue provar nada pro Anderson. Então, tipo assim, tá todo mundo vivendo um conflito porque eles não sabem o que tá acontecendo. Tipo, mano, da onde esse cara veio? Tá, é o Bizarro, mas beleza. Bizarro do quê? Qual é o seu nome? Que bizarro. Qual é o seu sobrenome? Qual o nome da tua mãe? O nome do teu pai? Quem são seus pais? Filho de quem? Então, assim, da onde esse cara veio? O que ele quer comigo? O que tá rolando? Eu preciso saber. Então, tá todo mundo meio confuso. É novidade pra todos, né? Mas, vamos parar um pouco aí e ver o menino Zé Droguinha, que agora é o Jonathan Kent. Essa aqui é a Kryptonita X. Ele inala ela, tá? Uma quantidade, eu acredito que não razoável. E aí ele consegue ter um pouco mais de velocidade, super força. Dá pra ver aqui que ele melhora muito o alcance. Isso que deram pra esse rapaz foi cocaína. O zóio dele, olha a bituca do zóio. Alterado. A pupila do olho já tá alterado. Ele consegue ver as coisas mais próximas. Isso ajuda muito ele como arremessador. Como é que chama essa posição na NFL? Quarterback, né? Então ele é quarterback igual o Clark também era em Smallville, né?
É. É verdade. Não, e ele aqui Lembra? invocou o espírito do aposentado Tom Brady, viu? Porque pensa num braço, pensa numa precisão desse rapaz. E pensa num clutch. Tudo que é momento decisivo, ele tava lá. Tranquilo, tranquilo. Ele dá o zoom com o olho, que era uma habilidade que eu queria ter. Dá esse zoom assim, tá aqui longe. Opa, peraí. Toma o zoom aqui. Dá aquele zoom de leve. Tá, só aqui, ó. Tá, o ombro aqui. Perfeito movimento de ombro. Ó, sensacional, viu? O Ele Zé Droguinha arrebenta. sabe jogar. Sabe muito, e aí ele acaba vencendo, né? Vencendo não, ele acaba provando que ele queria, que é o uso da droga mesmo. Humilhando Né? o time. Humilhando o menino lá, o camisa 3 lá. É, o time. Sempre time. esqueço o nome. Time. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, porque tem consequências aí. A Lucy encontra com a Lois. A Lois estava no carro, lá esperando a Chrissy, né? E a Lucy aparece. E aí rola o reencontro. As duas já estavam há 5 anos sem se ver. A Lucy chama ela para um hotel que ela tá hospedada ali, até Aquela o quarto cena, do hotel. inclusive, de Lima, que a gente já tinha mostrado no episódio passado, Isso, exato. Que era o reencontro das duas. Ela vai até o quarto do hotel, as duas começam a conversar e, mano, a Lucy tá sangue nos olhos, mano. Parecia uma kryptoniana lançando raio-x. Raios vermelhos. Como diria Nayara Azevedo, do Big Brother, enquanto a Lois Lane tava chegando com a farinha, ela já saía tava com o bolo pronto ali. Já tava recheando o bolo. Não, coitada. Vingativa. Nossa pura. senhora. Tipo, tudo que ela fez ali foi pra expor a irmã, né? E a gente já vai comentar um pouco mais, né? Agora nesse momento. Porque enquanto isso, a Ali descobre que é a Chrissy que tá lá, né? Não é a Penélope, acho que é o nome que ela Eu vou até dar um chute aqui, uma teoria. Que eu acho que ela desde o começo já sabia. Eu acho que até quando ela convidou ela já lançou... Porque a Chris diz, eu ouvi dizer que ela tá tendo uma conferência aqui. A Ali tem acabado de sair de Smallville. Certeza que a Ali plantou isso pra Chris ouvir, pra Chris ir lá, levar a Lois como um bait, e aí planejou todo esse lance pra expor a Lois. Sim. E foi isso que acabou acontecendo, né? Ela é desmascarada e ela fala, ó, você confia muito na Lois, você, tipo, é tua sócia e tal, é sua amiga, você confia 100%, então olha isso aqui. E aí tem uma câmera dentro do quarto e a Lucy tá gravando em áudio e vídeo, igual a gente tá fazendo com vocês aqui. Baita agora. Qualidade dessa câmerazinha, inclusive, tá? Rapaz. Que captação de áudio. Quase um 4K absurdo e também um bom microfone. Então ela capta toda essa conversa e aí o que acontece aí, Lucas? Aí rola uma parada que a gente não sabia sobre a Lois, que você tinha falado lá no início, né? O que acontece aqui? Que é o lance de que ela apagou, ela não falou no artigo dela sobre o que a Lucy tinha dito, que tinha visto, né? Que disse que ela disse que tinha transcendido e tal, que viu coisas, que a Ali ajudou ela a se encontrar, aquela coisa toda. Tudo que ela falou de positivo da Ali, a Lois cortou. A Lois não colocou no artigo. E isso é um erro primário e foi um erro que ela fez por emoção. Não foi um erro técnico da Lois Lane como jornalista. Foi um erro porque era a irmã dela, porque era família e porque ela estava desesperada para acabar de vez com a Ali. Porque em outras circunstâncias eu tenho certeza que a Lois não faria isso. Mas nesse caso específico, como era a irmã dela, e ela tem esse trauma com a família, depois de perder a mãe e tal, aquele abandono todo, e ela se vê como uma pessoa que tem que tomar conta da irmã, aí ela garoteou muito. Por quê? Como repórter, o que ela era pra ter feito era ter colocado esse lance todo, mas ter colocado de uma forma crítica, dizendo, ó, ela falou isso porque ela estava sob efeito dos alucinógenos, sobre o efeito da pressão que essa mulher estava fazendo na mente dela, da influência que a Ali fez na mente dela, então ela estava delirando. Colocou isso, pronto, se blindava, mas ela não quis matar de uma vez, num golpe só, abriu a guarda, como a gente falou no começo, mas deixou muito aberta, e aí veio o contragolpe. Exato. E aí a gente tem esse momento aqui da Chrissy se decepcionando, porque tava do lado da Lois o tempo todo e, né? Plantou a sementinha, né? Plantou quem é você, a sementinha, né? É. E aí a Ali conseguiu o que ela queria, que era deixar a Chrissy com esse enigma sobre quem realmente é a Lois, né? E aí a gente tem um momento aqui, tipo, com todos os aparatos aí que a Lucy usou pra gravar a conversa, a Lois até questiona, ela fala, você gravou o que aconteceu aqui agora e tal? Aí ela falou, sim, porque dessa vez eu vim preparada. Mano, isso dilacerou a Lois, né? Aí ela vai embora depois, as duas se afastam, e aí rola um embate entre a Lois e a Chrissy, e, a Chrissy
ela vai tentar explicar pra Chris, e a Chris, eu não quero ouvir, e é o seguinte, nós vamos entrar no carro, vamos botar um rock and roll bem calminho, e eu quero refletir, não quero falar com você a viagem toda. E, nossa, fiquei com dó da Lois, né? De verdade. Eu também fiquei. Porque dá pra entender o que ela fez pra proteger a própria irmã, né? Então, eu entendo o lado da Chris, como sócia e tal, mas eu acho que falta nela um pouquinho de empatia nesse lance de entender essa coisa com a irmã. Porque ela sabe do lance da mãe da Lois. Ela sabe. Ela já sabe o lance da mãe da Lois. Ela sabe que a Lois passou com a mãe. Sabe os problemas da Lois com o pai também. Ela viu a relação da Lois com o pai. Ela era pra tentar entender um pouquinho esse lance da irmã. Eu acho que o que feriu ela, talvez, é o fato da Lois não confiar nela, né? Ela se sente meio que traída pela Lois não confiar nela, de se abrir e de dizer logo tudo. Dizer, ó, eu fiz isso. Errei, mas errei tentando proteger minha irmã. Aí eu acho que até ela entenderia mais fácil. Mas a Lois ter omitido também dela isso, eu acho que ela ficou tipo, por quê, mano? Você tá achando o quê? Você acha que eu ia fazer o quê com você? Que você fez isso pra me enganar? Mentir pra mim só pra mentir? Você não confia em mim? Então como é que eu vou confiar em você? Porque a confiança é uma via de mão dupla, né? É verdade. Mas isso é uma coisa também já muito pensada pela Ali, né? A Ali não é uma amadora. Total. Ela tem vários seguidores, ela sabe o que tá fazendo. Então, ela tá plantando também coisas. E você pode reparar que no episódio anterior já, a Chris já tá um pouco, como eu posso dizer, meio que obcecada por esse caso também. Ela tá ouvindo o podcast, ela tá buscando artigos, ela tá tentando entender. Então não é uma coisa também que... Não é que a Chris não quer entender. Ela tá meio dividida também. Mas aí a gente volta na mesma coisa que tá acontecendo. Você percebe que é a mesma coisa que tá acontecendo com o Anderson e o Kal-El? Sim. É a mesma coisa. Eles não conseguem se entender. Da mesma forma como a gente teve isso da Sarah e o Jordan. Demoraram pra se entender. Quase a gente teve uma treta com a Candice e o Jonathan. Tá rolando muito esses conflitos. A Natalie e o John Harry. Então, assim, essa é uma temporada de conflitos mesmo. Que aí a gente vai muito pra nossa realidade. É o que acontece com a gente muito nos nossos relacionamentos e com as pessoas que nos cercam, né? Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, tem muito isso, né? Acho que a reflexão fica aí. Acho que chega um ponto em que a gente só verbalizar não basta. Tem que ter um pouco de empatia, tem que ter... E a empatia é isso, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender. Eu acho que tá faltando isso aqui pra todo mundo. Pra geral, pra todo mundo. Pra geral, que é empatia. Continuando, aí rola aquela conversa da Lana e o Caio com a Sarah. Porque eles resolvem abrir pra ela. Sua mãe tá se candidatando e tal, e podem ser que em algum momento tragam a tua história da tentativa de suicídio e tal, como é que você se sente com relação a isso. E a Sarah age muito de boa, né? Ela pega e fala, nossa, parece que só faltou falar assim, vai pra cima, mano. Ninguém vai derrubar ela a gente, não. Faltou meter um FDS. Tipo, e daí, meu irmão? Exatamente. Tô nem aí, brother. Pode mandar ele vir pra cima que eu tô muito bem resolvida. Eu acho que né, ela fala meio que é uma coisa que eu já resolvi e que eu me orgulho de ter resolvido isso. Eu acho que é até algo que serve de aprendizado pra outras pessoas. Que era um momento que eu de fraqueza meu, que eu não tava me entendendo bem os sentimentos que eu tava passando, que eu tava mal, que eu tava doente. Então, pra ela tá muito bem resolvida quanto a isso. E, vou dizer, nessa temporada, o núcleo dos Cushing tá muito melhor. Muito, muito melhor. Muito. Todo sentido. O que eles ficaram de apagados na primeira temporada e que ficou aquela coisa meio sem pé nem cabeça, aqui foi muito bem arrumado e a gente vai chegar no final do episódio. Tá acabando. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar deles. Aí a gente tem esse momento, eu vou passar rápido aqui, porque o Jonathan tá voltando da escola com a Natalie e aí eles estão no meio do caminho ali pra fazenda. Sobrefeitos dos narcóticos. Ele continua sobrefeito. E aí ele vê de longe um corvo, né, que tava ali Corvo bem aqui, que seja né? Um corvo por causa da plantação. Rolou um Bran aí, né? O corvo de 3 olhos. E aí será? A Natalie fala, mano, o que tá rolando com você? Aí ele, não, que eu achei que aquele pássaro tava vindo pra cima da gente. Ela, aquele pássaro?
que tá lá no fundo. A 50 quilômetros. Exato. E aí? Aí ela pegou, tipo, achou muito estranho, mas ela entendeu. Eu acho que a Natalie vai acabar descobrindo... Será que a Natalie sabe sobre o Jordan? Acho que sabe, né? Sabe sobre o Jordan, ela sabe. Agora, sabe o que eu achei legal? Eu achei legal que ela mandou um... Meu brother, eu acho que você tem que parar de tomar esses seus remedinhos aí, hein? Não tô me fazendo bem, não. Ele, não, tô de boa, pô, tô de boa. Relaxa, tá doida. Ela já sacou. Ou ela vai dar uma de irmã mesmo e falar, mano, para com esse rolê aí. Ou ela vai virar e falar assim, passa o contatinho da traficante que eu quero também. Vai que eu ela preciso primeiro pra ajudar meu pai. pergunta se ele usava a verdinha, né? E aí, brother, tu usa muita verdinha, tu fuma muita verdinha? Tá maluco? Não, pô, sou atleta, pô, que é isso, pô, tá de sacanagem? Aí ela mete, ih, irmão, então tu é assim, de natural mesmo, assim, tu é doidão mesmo de boa. Ele, não, os remedinhos que eu tô usando. Esses remedinhos. Esses remedinhos kryptonianos. E aí a gente vai caminhar pro final do episódio com um grande embate, né? A gente tem ali a Lois conversando com o Clark e falando, Clark, fiz merda, tudo que eu fiz lá tentando proteger minha irmã não deu certo, minha irmã sabe da verdade e o mundo sabe da verdade que o podcast viralizou, né? A própria Chris falou isso no episódio passado, então isso aqui ainda vai ficar um gancho para o próximo episódio, com certeza a gente encerra esse momento aqui da Lois, digamos assim. E aí, enquanto isso tá rolando lá, o Anderson tá com a equipe dele na base, que são essa galera aí. Power Rangers de Smallville. Os Superman, né, que eles se autodenominam. E eles encontram o Bizarro e o Anderson manda a equipe atrás do Bizarro, lá na Bolívia, no mesmo lugar em que a gente viu ele no início. Ou seja, tem alguma coisa nessa parte da Bolívia aí também. Sim. Tem alguma coisa. Ele não foi lá só pra tomar um café boliviano, que a gente sabe que é muito bom. Sabe o que tem muito nessa área na Bolívia? Lítio. Ele tá querendo bateria, talvez, pro celular dele, alguma coisa assim. Pode ser. Pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Sabe o que eu pensei na hora? Quando eu vi ele aí na Bolívia? Porque no episódio anterior ele tava na Fortaleza da Solidão. Pra mim era a Fortaleza do Clark. E aí ele parece ter tentado ativar aquela pedra na Fortaleza da Solidão. E não conseguiu. E aí eu acho que na Bolívia ele também tá tentando talvez fazer a mesma coisa. Sei lá, talvez a fortaleza dele seja num deserto. Porque se é do Clark no gelo, a dele ele acha que como ele é o Bizarro, é no deserto, é num vulcão, alguma coisa assim, vai ser numa parada assim, ele tá procurando daqui a Fortaleza da Solidão dele, pode ser um lance desse também, né? É possível. Só que aí os Superman vão pra cima dele, 2 morrem, porque o Clark tá lá com a Lois e ele sente, porque Bizarro, né? Eles sentem a mesma coisa, os dois, e aí ele fala, preciso ajudar a equipe do Anderson, porque 2 já morreram. E aí só sobrou esse mano aqui, que é da escola dos meninos lá também. Tag Harrison. E o Tag pega o colar. Porque quando o Kal-El jogou o Bizarro pra trás, o colar ficou no chão. E aí o Tag pega e vaza. O Kal-El fala, vai embora. O quanto você pode. E ele corre e tal. E o Kal-El vai pra cima do Bizarro. Você percebe que o Kal-El tá um pouco mais disposto. Mas mesmo assim o John Henry acaba chegando também com... né, a armadura agora para tentar ajudar, porque o Kal-El tá tomando um couro do Bizarro, e aí ele até consegue afastar o Bizarro, mas depois o Bizarro vem pelas costas e arremessa o John Henry para longe, muito longe, e aí o negócio ficou feio, porque o John caiu, né, feio mesmo, e teve uma grande, não só uma avaria, mas, cara, ficou inconsciente. Aí o Kal-El levanta, literalmente com sangue nos olhos. Putaço. Literalmente vai pra cima. Olha esse frame, cara. Inclusive eu tenho um comentário pra fazer. Essa luta não, essa cena, assim, a metade final dela, essa parte final toda, eu achei sensacional. Agora, por algum motivo, a iluminação na metade inicial, em algumas horas, eu tava achando meio estranho. O chroma com o local que eles escolheram, porque foi um local meio difícil também, porque era um local com iluminação muito aberta, com muito branco e tal, e pra você deixar as cores de um jeito legal, tinha alguns momentos, algumas cenazinhas, aqueles shots mais estáticos, que ficava meio estranho quando dava algum movimento. Agora depois, quando passou pra parte da ação mesmo, aí eles deitaram. Aí foi lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E olha, eu vou falar uma coisa, viu?
eles devem estar usando uma grana boa, porque os efeitos Alta. especiais estão muito bem feitos dessa série. E aqui não poderia ser diferente, né? O Kal-El vai pra cima mesmo. Aí é o E aí ele bate, mas da bate hora. bonito no Bizarro. E aí o Bizarro, ele acaba jogando o Bizarro pra longe porque ele precisa socorrer o Sim. John Henry, né? Então não vai esperar o Bizarro voltar. E aí, como eu falei, Aquele armadura shot, tá bem aquele variada. shot que é mais estático, dá pra ver o lance que eu tava falando que acontece em alguns momentos dessa cena, volta ali. Que tá vendo que tem luz daqui vindo de um lado dele Sim. e tem luz no outro lado sem ter naquele outro, no outro frame, aquele parado dele. Não, pra frente. Esse aí mesmo. Ah, Tá vendo sim. que tem a luz vindo daqui, É. que não tá fazendo luz, e do outro lado tá com luz, sendo que tá com sombra. Aí tem esses momentos parados, que são os momentos que dá alguma quebrazinha que você percebe que é tela verde. Agora, na hora da ação, do quebra-pau, aí os caras tão deitando. Não tem jeito, É verdade. não tem jeito, tá Tem esse sensacional. pequeno lance de iluminação. Bom, bem observado, Lucas. Você tem razão. E ele volta, né? O John tá aí com o capacete aberto. O Na cara hora tu sentiu achou? bastante. Na hora tu achou que ia rolar aquela coisa? Do quê? Porque no episódio passado, uma das teorias era que esse rapaz ia sim. morrer, né? Ia morrer, é verdade. Você mesmo cravou isso. Mas eu fiquei tranquilo porque aqui, ó, me tranquilizou. Sim. O Kal-El dá uma olhada, né, pra ver se ele teve algum traumatismo craniano, pra ver se aconteceu alguma coisa, e aparentemente tá tudo certo. Mas aí ele é internado, né? Tipo, aí o Kal-El leva ele embora. Ao mesmo tempo. Essa cena me lembra um pouco Morte do Superman. Assim, essa vibe de pegar no braço, assim, levantando e tal. Lembra. Pode ser uma referência. Invertido. Pode ser uma referência, porque o aço aparece lá na Morte do Superman mesmo. E ao mesmo tempo, o Jonathan e a Natalie estão chegando na fazenda e a Lois dá a notícia que o pai dela tá hospitalizado e eles vão até lá. E, meu, ele já tá entubado, tá, tipo, uma situação pesada, não tá boa. Pesada. E a Natalie fica muito mal e fala um monte pro Kal-El. Fala, mano, você é o Superman, velho. Você não se garante. Era pra proteger você cara. não conseguiu proteger o meu pai, que tava com a armadura toda cagada. Sim. Tipo, qual que é o seu problema? Só que aí também é o emocional da Natalie falando muito alto, porque, pô, é o pai dela. Mas, mais uma vez, eu vou enfatizar. O Dinho tá passando pano pro Kal-El. Gente, não tô passando pano. É que o Bizarro afeta o Kal-El. O Kal-El não consegue destruir o Bizarro porque ele tá afetado. Ele não tá 100%, entendeu? Não é uma luta justa. Tem alguma coisa ali que tá atrapalhando, entendeu? E a gente percebe que não é o colar. Porque o colar é levado e ele continua apanhando. Sim. Então a parada é com o Bizarro mesmo. Os dois estão conectados de alguma forma que a gente não sabe ainda qual é. Né? Sabe um lance que eu acho que o Kal-El vacila na estratégia só. Porque se você não consegue bater de frente, não dá pra ir na trocação. Tem que ser o hit and run. Você bate, vai, deixa o bicho perseguir e vai. Tem que ser no contra-ataque. Ele tem que mudar a estratégia dele, que é uma coisa que ele não tá acostumado. Ele tá acostumado a chegar lá e toma. Agora não. Agora ele tem que bolar uns contra-ataques, tem que bolar uma defensiva pra se defender, pum, toma um. Se defende aqui, pum, toma um. Como o Whindersson Nunes fez contra a Popó. Não daquele jeito, senão o negócio vai dar ruim pra ele. Melhor não. Melhor não. Mas eu acho que tem esse lance também que a gente precisa entender. O Superman que a gente tem aqui apresentado em Superman Lois, ele é um Superman que ele tem uma carreira grande, ele é bem experiente, mas eu percebo que ele não enfrentou ainda grandes alienígenas como Mongul, Darkseid, Brainiac, Apocalipse. Dá a impressão de que ele, nessa carreira, o maior inimigo dele sempre foi o Lex Luthor. Sim. Então, talvez tenha um pouco esse lance também da começar uma nova experiência de enfrentar seres superpoderosos. Então, enfrentar os tais dos alienígenas, né? Então acho que também tem esse lance da estratégia também, por isso a estratégia não discorre muito bem nesse sentido. Mas, né, pode ser que eu realmente esteja passando um pano. Enfim. Aqui, putz, esse momento é de partir o coração mesmo, quando a Natalie pede pra ele ir embora, né? Tipo, mano, vaza daqui, tipo, você vai fazer o quê aqui? Não conseguiu proteger meu pai, agora quer ficar aqui? Vão embora. E aí eles vão mesmo. Nisso, lá em Smallville, a Lana e o Kyle encontram o prefeito, e aí eles mandam uma ameaça. Falam, mano, não vamos envolver nossos filhos no rolê.
E o prefeito fala, você é louco? Tipo, nunca que eu ia fazer isso. Eu não vou jogar sujo assim. Eu? Só que aí ele pega e fala, ele meio que diz assim, eu posso agir de outras formas. Aí, mano, E ele dá um comentáriozinho sobre o Kyle também, né? Sobre a bebida. Você que gosta tanto de tequila, não sei o que, tá longe, né, da bebida, coisa estranha e tal. A gente sabe que o Kyle teve problemas de bebida, com bebidas na outra temporada, né? Ele era um alcoólatra. Só que nós vamos descobrir que não era só pela tequila. Tinha um extrazinho ali. Inclusive o nome de prefeito que a gente muitas vezes esquece é George Dean. George Dean, não é Dean de Dinho, é Dean de D-E-A-I-N, Dean. Sabia que uma vez me escreveram o meu nome assim no Starbucks? Dean. Dean. D-E-A-N. E já escreveram Dean também, J-E-A-N. Dean, boa. Tipo Jean Grey, tá ligado? Mas aí eles parecem que, tipo, fica essa incógnita, né? Tipo, e aí, do que o prefeito tá falando? O que o prefeito sabe que a gente não sabe? A gente já vai descobrir. Pausa pra gente voltar lá pro Rancho Quente. E ali a família Quente tá reunida. Até o General Lane tá lá também. E aí a Lois tá falando, pô, amanhã vamos dar uma força lá, visitar o John. Ele não tá bem, tipo, vai passar a noite. A Natalie tá lá, a Lois fala, vou levar uma roupa pra ela daqui a pouco e tal. Eles meio que combinam de visitar o John no dia seguinte. E aí o Jordan sai, o General Lane tá indo embora e ele fala, vovô, a parada é a seguinte, eu garoteei hoje à tarde, Fui muito trouxa. Mas a parada é a seguinte, meu pai tá se lascando, tá apanhando direto na trocação lá com o Bizarro, e eu preciso ajudar ele em algum momento. Então assim, o senhor me treina, o senhor me ensina. E aí o General Lane fala, opa, é claro, só não conta pro seu pai. É frase de vô. É muito frase de vô, mano. Claro que eu ensino, só não conta pro seu pai, velho. E se prepara que o negócio vai ser pesado, né? Ele fala que o negócio vai ser pesado, vai ser treino pesado. E é legal, cara, eu acho legal ele ter essa figura, né, do General Lane como sendo o cara que vai treinar o Jordan, porque dá uma perspectiva diferente pra ele, porque o treinamento do Kal-El foi todo com o pai, com o Jor-El, que é um kryptoniano. Ele vai ter um treinamento com um super militar humano. Vai ser um lance bem, bem diferente. Sabe o que eu acho também que pode ser que role ainda nessa temporada? Pode ser que o nosso querido Jordan também cheire um pouquinho da Kryptonite X em algum momento pra dar um boost, sabe? Pra dar aquele... Será? Mas não precisa, pô. Pra dar um extra, algum momento que o Superman esteja tomando um pau e ele queira dar uma bombada pra conseguir bater de frente, e aí o irmão diz, brother, eu tenho esse negocinho aqui, tu quer dar uma cheirada e vai pro pau ali que tu salva o pai, sabe? É verdade. Eu acho que pode rolar um momento desse. Pode ser. Vamos aguardar esse momento, mas assim, a gente já tá falando, a gente comentou isso já, acho que no primeiro e no segundo episódio, de que Jordan e Jonathan vão ajudar o Clark em algum momento, né? Então, assim, essa parada aí dos superfilhos vai acontecer. Deve dar um efeito revestrez do Jonathan em algum momento que ele vai ganhar poderes. E eu acho que agora com esse treinamento aqui do Jordan pelas mãos do General Lane, vai ser muito legal, porque é tipo, eu vou trazer uma referência para os fãs da DC vão me entender melhor. A gente tem o Dick Grayson, que é o primeiro Robin. Tanto o Dick como o Jason, que é o segundo Robin, o Jason Todd, eles foram treinados pelo Bruce. E aí, quando entra um outro Robin, sem ser o Tim Drake, entra o Damian Wayne, o Damian foi treinado pelo avô dele, que é o Ra's al Ghul. Então ele é um Robin completamente diferente. A perspectiva dele é diferente sobre a vida, sobre a forma de lutar, é completamente diferente do Bruce. Talvez eles fazendo isso com o Jordan também traga um background pro personagem que a gente nunca viu. Quer dizer, a gente nunca viu de qualquer forma, porque o Jordan é original dessa série, né? Ele não tem nos quadrinhos. Mas me empolguei. E olha, Sam Lane agora veio, viu? Porque ele poderia ter falado, não vou treinar não. Deixa pra lá, tô de férias, quero jogar golfe. Estou aposentado agora. Exato. Vou receber minha grana do INSS, não vamos me preocupar com o negócio de treinar, tá maluco, doido. Vou pra noite dos veteranos lá, ver se eu
Ou pescar no lago. Se eu fico com alguém, enfim. Ele tá curtindo a aposentadoria, mas não. Interrompemos a aposentadoria deste homem para formar mais um super-herói. É isso. Queremos. O homem é bastante. Um avô, né? Um avô é um avô, não tem jeito. Um avô é um avô. Aí a gente tem um plot twist do episódio, que é o Kyle indo lá tomar uma caninha 51. Ou é Velho Barreiro, não sei, é uma das duas. Eu sei que deve ser uma Inclusive, bebida nesse brasileira. momento eu fiquei tenso nesse momento. Eu vi ele entrando, não entra no bar, não, doido. Entrou no bar. Mas entra só, mas não bebe nada. Quando vai ver a menina enchendo, não vai beber esse troço, irmão. Tu tá sóbrio, doido. Não faz isso, não. E aí a gente tem essa revelação, que a barman é uma velha conhecida dele. E ela manda, o pessoal tá com saudade de você. Porque quando ele chega, o pessoal fala, ei, Caio, não sei o que lá, quanto tempo, não sei o que. Ela fala, o pessoal tá com saudade de você e eu também. E aí ela vai pegar na mão dele, ele afasta e fala, a gente precisa conversar. Ou seja, o prefeito Jin sabe desse rolê, mano. Então ele falou assim, escuta, eu não vou falar nada da Sarah não, tá? Porque eu tenho um filho também, respeito super vocês. E é o seguinte, eu não quero pra mim, não quero pra você. Só que é o seguinte, eu sei da tua gandaia. Entendeu? Como diria Sandy, como diria Sandy para o seu irmão Júnior, lá no primeiro hit, você vendo a pagodeira, vai curar tua canseira bem longe do meu colchão. Vai rolar isso com Lana. Se todo mundo descobrir. Entendeu? Então, olha, e agora que eu tava gostando do Caio, rolou essa parada. O que você achou disso? O Caio do passado realmente persegue o Caio do presente, né? O coitado não tem um minuto de paz. Só fez escolha ruim no passado, esse homem. É uma coisa incrível. O passado recente dele é de escolhas péssimas. O que eu gostei foi de ver que ele não teve a recaída na bebida e não teve a recaída da abertura pra mina. Ele foi lá muito bem resolvido. Mas você não sabe. O episódio terminou aí. Não, pelo menos até agora, nesse primeiro momento. Ele não veio, tipo, com a mina botando a mão. Você não viu ele dando aquela quebrada. Ele continuou sériozão, meio tipo, a gente tem que conversar aí. Tem que conversar porque... A vibe que ficou é meio que tipo, não dá mais. Vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar. Mas pelo jeito, eu acho que eles já não estão juntos há um tempo. Deu a entender isso. Só que talvez não seja tanto tempo, porque ela está com saudade também. Talvez, sei lá, 1 ano, 6 meses, talvez. Ou até menos, 4 meses, 5 meses. Pode ser recente, é verdade. Só sei que esse é o primeiro cliffhanger, porque o segundo acontece aqui. A Lois, ela tenta ligar pra Chrissy pra se desculpar, pra tentar explicar o que tá acontecendo, quer conversar, quer reatar, né, a parceria das duas. A Chrissy olha a mensagem, não dá muita bola, né, porque ela vê que a Lois ligou e tal, não dá muita bola, e ela acaba ligando pra quem, mano? Pra Lucy? Claro que não. Pra Ali, que já entrou na mente dela a milhão. Alugou um triplex na mente dela, não tem jeito. Exatamente. E aí termina o episódio com esse cliffhanger aí. E olha, essa mulher vai aprontar, hein? E aí rola o que a gente falou lá no primeiro episódio, Lucas, de como eles vão explorar bastante os laços afetivos, problemas e coisas mal resolvidas da família Lane, né? Então, agora a Chrissy também se aproximando da Ali mexe com o emocional da Lois. Sim. Então, é uma temporada que a gente vai ver muito isso, né? Eu acho que já tá definido. Estamos no 4º episódio e tá definido para nós 2 vilões aqui, né? Bizarro com Kal-El e a Ali com a Lois. O ano passado... Tem um terceiro dormindo, né? Tem aquele terceiro que a gente não sabe quem vai ser. Mas eu acho que se for aparecer mesmo, talvez venha na mid-season. Aí, sim. Né? Lembrando que agora, né, a gente terminou o episódio aqui agora, mas lembrando que nas próximas 2 semanas vai ter um hiato. Mas eu e o Lucas vamos bolar algo bem legal para você não ficar sem Casa de El durante esse tempo, tá? E é isso, gente. Eu gostei bastante do episódio, achei bem profundo, bem delicado, tem momentos muito importantes. A gente fala bastante aqui, mas foi um episódio que não aprofundou tanto assim na história, mas ele deixou muitas coisas
Ele não aprofundou na história que eles estão contando, mas Sim. ele voltou muito com o passado, principalmente da Lois, Sabe o com que eu esse negócio achei? da Lucy, né? Eu acho que esse foi um episódio que chacoalhou tudo. Que tirou tudo do eixo. Foi aquele episódio pra... eles talvez sabiam já que ia rolar essa pausa, muito provavelmente. E eles botam esse episódio pra deixar tudo pronto pra nos próximos poder correr, sabe? Preparar um terreno pra poder desenvolver história. Porque não tem história se você não tem crise. E aí eles deram crise pra todo mundo. Tem crise pra todo mundo. O John Henry Irons tá, coitado, tá de cama. A Natalie tá puta da vida que ele foi pro pau lá e o Superman não protegeu. O Superman não sabe como é que vai resolver esse lance com o Bizarro. O Jordan vai Tá ter que preocupado treinar. com o pai. Pois é, tem que treinar por causa do lance do pai. O Sam, né, vai ter que treinar o Jordan. O Jonathan tem um lance da droguinha dele, né? A Lois tem um lance com a Ali. A Lucy tem um lance com a Ali. A Cris tem um lance com a Ali. Então todo mundo tá fora de eixo. Ninguém está livre, porque até os Cushing estão com problemas, que o Kyle tem esse lance desse affair que ele teve aí. Então todo mundo tá com alguma crise pra gerenciar nos próximos episódios. Então foi um episódio necessário, esse episódio agora. Sim, eu gosto muito dessa profundidade com fatos da vida real que são comuns e pode acontecer em qualquer família. Eu gosto muito disso. Desde o primeiro episódio da primeira temporada, Superman Lois está fazendo isso. Se você tá aqui de paraquedas e nunca viu Superman Lois, olha, vá assistir essa série, que é uma das melhores séries de super-heróis atualmente. Em minha opinião, a melhor da atualidade. Então é uma série que merece muito respeito e uma série que merece muito que as pessoas assistam, porque ela é uma das melhores coisas já feitas sobre o Superman, e a gente sempre fala isso. Bem, chegamos ao final aqui de mais uma análise. Você que está ouvindo a gente ou você que está vendo a gente pelo YouTube, aproveita e começa a seguir no seu agregador de podcast favorito, o Diário dos Heróis, o perfil onde sai o Caso de El, que é um spin-off do Diário dos Heróis. Se você não está seguindo ainda, começa a seguir agora. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações também para você não perder nada. E é isso, voltamos na semana que vem com mais Casa de El falando de Superman e Lois. É isso? Algum recado final, isso. Lucas? Só pra deixar um like, deixa aquele like que ajuda muito, aquele like, compartilha com seu amigo, com seu vizinho, com a sua família, porque essa é uma série família, e aí você compartilha também, que às vezes, né, a tia, o pai, o irmão, a irmã assistem e não entendem alguma coisa, e aqui a gente explica detalhe por detalhe, tudo que rolou, tira todas as dúvidas, teoriza e tal, então vem com a gente saborear essa série semanalmente, até quando não tem episódio, a gente vai estar aqui saboreando o Superman Lois. E é bom lembrar também que somos o único canal BR que tem podcast e videocast sobre o Superman Lois. Único. Vocês vão ver alguns reviews de outros canais, até de amigos nossos e tal. Mas esse conteúdo aqui com mais de 1 hora, com profundidade dentro do episódio, só na Casa de El. É isso. Muito obrigado por nos assistir e nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.